o que aconteceu com o Abismo do Medo? E o nosso especial de terror do mês de outubro teve que dar uma pausada aí, porque eu ainda estou intercalando as gravações com alguns trabalhos no curso de teatro. E o trabalho no curso de teatro, normalmente, quando ele vem, é para ser entregue na mesma semana, e aí ele dá uma bagunçada geral no cronograma. Mas vamos voltar aqui direto para falar sobre o Abismo do Medo. Quem é fã de filme de terror vai saber que filme que eu tô falando. O Abismo do Medo, assim, é aquele filme que pega a gente fica na tela vidrado querendo saber o que acontece. Resumão básico para quem não viu: um grupo de meninas amigas, elas resolvem fazer uma trilha, de certa forma uma trilha, porque elas são aventureiras, então elas querem fazer uma trilha na floresta, e aí elas resolvem explorar uma caverna jamais explorada, uma caverna inexplorada, que elas encontram aí no meio desse bosque que elas estão indo fazer essa trilha. Ao descer dentro dessa caverna, elas descobrem criaturas canibais, criaturas carnívoras, que se alimentam dos seres humanos, ou seja, delas, que estão lá. Elas estão presas, essas criaturas estão presas há não se sabe quanto tempo dentro daquela caverna, e elas são guiadas pelo som. Então, a todo momento, elas não podem fazer barulho, porque essas criaturas são cegas, mas a audição delas e o olfato delas é muito forte. Então elas têm que ficar literalmente ali no silêncio absoluto para não despertar a atenção desses monstros e serem comidas. Então o filme inteiro fica nessa neura, assim, a gente, nossa, cara, aquele silêncio dá aquele suspense legal que te prende na tela. O primeiro filme, a todo momento, existia-se cenas de alucinações da personagem principal, se eu não me engano o nome dela é Sarah. Ela perdeu a filha e o marido em um acidente trágico, e essa viagem foi feita por essas amigas dela para que ela pudesse esparecer, para que ela voltasse à rotina dela, para que ela pudesse superar o luto, de certa forma. E aí o primeiro Abismo do Medo, ele intercala essas partes desses momentos que essas criaturas aparecem, o ataque dessas criaturas, com algumas alucinações na mente da própria Sarah. No final ela descobre que uma das amigas dela, a melhor amiga dela, tinha um caso com o marido dela, e aí ela, de certa forma, fere essa amiga dela e foge e fica, e o filme termina com ela perdida no bosque e a amiga dela dentro da caverna segurando pra não gritar, porque as criaturas estão perto, e a gente pensa assim, ela morreu e a outra tá viva. Bem, o primeiro filme ele rendeu cerca de 60 milhões de dólares em bilheteria mundial. Eu não pesquisei o orçamento, mas assim, ele deu uma bilheteria muito grande. E aí eles resolveram lançar o Abismo do Medo 2, que faz com que a Sarah ela seja encontrada pelo xerife local desse condado, e aí eles resolvem voltar para dentro dessa caverna para poder resgatar as outras amigas dela, só que ela é a única sobrevivente. Todas as amigas dela faleceram, e o filme ele traz esse retorno da Sarah para dentro dessa caverna, novas mortes, novos alimentos para as criaturinhas que vivem lá e tudo mais. E aí no final a gente descobre que na verdade o cara, ele, uma das pessoas, um velhinho lá do condado que cuida daquela área lá, que é aquela área de mina abandonada, se eu não me engano, ele sabe da existência das criaturas, então ele é cúmplice dessas criaturas, alimenta essas criaturas, enfim. Não sei, só sei que ninguém sai vivo de lá. E aí, esse filme, Abismo do Medo 2, com um orçamento estimado de 6,2 milhões de dólares, ele arrecadou apenas 6,7 milhões de dólares em bilheteria. O Abismo do Medo 1 foi lançado em 2016, o Abismo do Medo 2 foi lançado em 2009. Não teve uma diferença tão grotesca assim de lançamento entre o 1 e o 2. Mas a maior diferença aqui foi na bilheteria. O primeiro foi uma bilheteria de quase 60 milhões, o segundo teve uma bilheteria de 6,7 milhões, cobriu ali na risca o orçamento que teve de custo para a produção do segundo filme, mas não deu aquela folga para fazer um terceiro filme. E aí vamos aí falar sobre os problemas de bilheteria.
O primeiro filme, Abismo do Medo, ele foi, assim, pensado, roteirizado pra dar pra gente aquele terror psicológico. Então a gente vê aquelas criaturas, mas ao mesmo tempo a gente se questiona, será que aquilo é real? Será que aquilo realmente é verdade? Será que não é uma alucinação da Sarah? Será que a todo momento quem não estava matando essas pessoas era a Sarah? A gente sai do primeiro filme com esses questionamentos na cabeça e chega até a ser a conclusão de que realmente eram alucinações da Sarah ali. O arefeito, o medo de estar todo mundo ali preso, perdido dentro daquela caverna, gerou algum surto naquelas meninas e aí elas começaram a se atacar, matar umas às outras e a Sarah se tornou, de certa forma, protagonista dessa história, porque ela é a protagonista do filme. A todo momento a gente vê eventos, flashbacks da vida dela. Aí vem o segundo filme, Abismo do Medo. Ele já tira completamente aquele terror psicológico que foi instalado no primeiro filme e aí já traz que as criaturas elas são realmente reais. E aí joga aquela coisa e coloca a protagonista Sarah como aquela mocinha. A gente já tinha feito uma outra visão dela. Enfim, o que aconteceu é que eles distorceram o roteiro, eles não seguiram a linha da história que deveria se seguir e o resultado foi um péssimo retorno de bilheteria, foi um péssimo retorno sobre o investimento. E aí isso acontece. Infelizmente é um filme maravilhoso que mais uma vez estragaram na continuação e aí não deu-se para aprofundar ainda mais a história. E acho que em filmes de terror a gente vai ter muito disso. Semana que vem eu vou pegar outro filme de terror pra mim pesquisar sobre. Mas é isso que aconteceu com o Abismo do Medo, gente. Simplesmente o 1 e o 2 eles não casaram. E aí, deu o que deu, né? Eu sou a Gabi, esse foi mais um Cinemano. Curta, compartilha, se inscreva, dê like. Façam aí o que vocês fazem normalmente. Compartilham no Instagram, no Pinterest Street. Façam aí o que vocês quiserem. E nós estamos de volta em breve. Eu não vou marcar a data, porque eu não sei qual é o meu próximo trabalho de teatro que eu vou ter que fazer.